Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Ronaldo do canal Dicas B3. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo para vocês terem mais informações e participar do nosso grupo do WhatsApp. Todo mundo que participa do nosso grupo do WhatsApp tem alguns benefícios, plataforma de graça, tem corretagem com preço diferenciado. Então entre em contato, entre no nosso canal do Telegram, nosso canal do WhatsApp, fala comigo que vocês vão ver bastante coisa interessante. Eu só vou começar a dar uma clareada para vocês, porque a maioria das ações eu coloquei o Fibonacci aqui nesse canto, para não poluir a tela, para não ficar aquele monte de linha aqui e eu poder fazer os meus traços e vocês entenderem melhor. Tá? Então, o primeiro passo foi isso, eu tirei todo o Fibonacci dali da região onde que eu tinha colocado o gráfico todo, mas eles todos são traçados desses movimentos aqui. Então, você percebe aqui, ó, ela veio desse movimento, então esse Fibonacci está sendo traçado desse movimento todo, tá? Então, todas as ações que vocês vão ver aí para frente, elas vão estar assim, exceto a VVAR, que eu tive que fazer uma retração e depois eu explico para vocês novamente o que que significa isso. Primeiro passo que eu quero deixar claro com vocês, que normalmente as ações, elas costumam andar em pivô. Isso é um pivô, tá? Isso são pivôs. Então, toda vez que ela faz esse movimento, essa região que ela vem aqui, que ela faz esse ponto, costuma ser o 618 de Fibonacci, tá? E aí depois ela faz o movimento e vem. Quando ela rompe, ela confirma esse movimento. Todo movimento tem isso, desde o gráfico pequeno até o grande, desde o gráfico, vamos colocar aqui um gráfico de 5 minutos, um gráfico de 1 minuto, todos eles vão ter pivôzinhos, tá vendo? Então, você tem aqui um pivô, tá vendo que foi rompido e deu continuidade no movimento. Então, todo o gráfico vai ter um pivô, independente do time frame. Só que quanto maior o time frame, quanto maior o tempo gráfico, mais assertivo ela é, tá? Então, é mais importante, por isso que eu estou colocando aqui no time frame o diário. O diário, ele costuma servir para ir para uma semana, até um mês, nessa região aí é a média que quanto vale mais ou menos uma projeção feita pelo gráfico diário. Então, quando vocês verem eu falando sobre as ações aqui, vai ter muita semelhança com os dias anteriores que eu falei sobre elas, tá? Então é super normal. Então vamos lá. Petro. Petro, ela rompeu uma região importante. Primeiro, a região importante era essa região aqui, que ela já rompeu, que era no 18 e alguma coisinha, 18,60, 18,80, ela rompeu com louvor, tá? Mostrou aí sua força. Agora rompeu os dois candles que eu estava falando de ontem, que eram os dois candles que precisava ser rompido para mostrar realmente que tinha força para dar continuidade no movimento, que foi esses dois aqui. Precisava, rompeu com louvor. E agora o próximo ponto dela que ela precisa romper é os 21,50. Se mantendo acima dos 21,50, próximo alvo para ela, 23,45. Como eu falei para vocês, é uma perma de pivô. Então, aqui os 23,45 é a região do 618 de Fibonacci. Tá? Então, fica bastante atento que aqui é uma região que vai dar muita briga, que vai dar muito encrenque, que aqui é onde que ela tende a parar, é onde que o preço vai parar aqui. Então, quem tiver na ação, faça uma parcial nessa região, vai diminuindo sua mão, porque aqui é uma região de briga. Então, espera ela se definir depois e aí qualquer coisa entra de novo no papel, ok? Vamos lá. YouTube. YouTube rompeu uma região importante aqui, tá? Eu tirei essa linha porque ela já não é mais importante. Ela vai ser importante sim, porque ela pode ser testada agora como resistência. Ela estava como desculpa, resistência em cima e suporte embaixo. Então agora é um suporte para ela. Então essa região é uma região importante. Então vamos colocar ela aqui de novo, que vai ser importante ela estar aqui. Pronto. Foi rompida essa região agora é um suporte, o ideal é que ela se mantenha acima disso, para aí sim ir buscar os novos alvos aqui, nos R$ 27, depois nos 28,80 aqui. 28,80, como eu falei para vocês, é o 618 de Fibonacci, tá? Então fica bastante atento que é região de briga, é onde que o preço tende a parar e ficar de lado um tempo. Então é interessante que vá se fazendo parcial antes de chegar nessa região, ok? Cielo.
Cielo veio de uma tendência de baixa, como tudo, aqui está num gráfico menor ainda, mas se você colocar no maior, você vai ver a tendência maior dela de baixa, então ela fez esse movimento, ó o pivôzinho que eu falei para vocês, ó. Nem sempre chega no 618, pode ser que ele venha aqui um pouquinho antes e depois passa. O 618 seria mais ou menos nessa região aqui. A gente já sabe pelo costume de olho, mais ou menos, você já está acostumado. Então, como é que eu sei disso? Coloca lá um ponto, coloca lá uma linha. Se você colocar uma linha, tá? Metade dela é 50%. Mais ou menos metade dela é 50%. Você coloca mais 10% acima, que vai dar o 618 de Fibonacci, que vai dar os 60%, mais ou menos, do movimento. Então, normalmente, esses movimentos são Fibonacci. Teoricamente, precisa traçar linha? Para quem não está acostumado, pode ser interessante. Para quem já está acostumado, não precisa. Tá? Então, vamos lá. Se ela tá numa tendência de baixa, tá vendo? Essa tendência aqui de baixa. Fez um pivôzinho, olha o pivô aqui que eu falo para vocês, tá? Rompeu a cabeça do pivô, não rompeu aqui para baixo, tá vendo? Ela veio testar aqui a parte de baixo, fez um... O que que ela fez? Ela fez um possível pivô, 618 aqui, tá vendo? O 618 dela, e deu continuidade. Região de briga, deu continuidade. Rompimento desse daqui, aqui sim dava uma entrada de risco para começar o movimento. Essa é a primeira entrada de risco da Cielo, tá? Cielo deu continuidade no movimento, tá interessante. Ela veio parar exatamente no 618 deste movimento aqui todo, esse movimento grande, tá vendo? Daqui até aqui. Ela veio parar esses 4,44 é o 618 de Fibonacci. Então aqui é uma região importante para se fazer parcial, porque aqui ela pode, de acordo com a análise técnica, a vir parar por aqui para se definir qual lado que ela vai se decidir se vai continuar para cima ou não. Próximo alvo para ela seria no 5,18. O stop abaixo dos 3,90 eu estoparia esse elo, tá? E a RBR. E a RBR, como tudo, vocês estão vendo, todas as ações, a maioria tem essa queda grande. Quando tem essa queda gigante aqui, a tendência maior, a tendência principal dela é uma tendência de baixa, tá? Então, fica bastante atento com isso. Eu não tracei o Fibonacci da IRBR porque ela ainda está aqui embaixo, tem muita coisa para rolar ainda. Mas se vocês pensarem no movimento, desse movimento daqui até aqui, calcula o que eu falei para vocês, 50% mais ou menos aqui, 60% mais ou menos aqui. Então aqui mais tá meio, não tá tão reto. Mas aqui mais ou menos seria o 618 de Fibonacci, aqui entre 18 e 18 e alguma coisinha, seria o 618 de Fibonacci, tá? Desse primeiro movimento aqui, tá? Então vamos lá. E a RBR? E a RBR, ela estava num canal de baixa. Tirei a linha aqui importante. Mas eu já vejo o que que é. Ela estava num canal de baixa aqui, veio, rompeu esse canal de baixa, tá vendo? Rompeu esse canal. Deixa eu voltar aqui a linha. Imagino eu que seja mais ou menos aí. Rompeu esse canal de baixa, agora ela está começando um canalzinho pequeno de alta, tá? Então ainda não é um canal principal, é um canal pequeno. Aqui é o canal principal primeiro, aqui ela fez um micro pivôzinho e aqui ela tentou fazer isso. Só que o que ela fez? Ela praticamente ficou aqui na linha e brigou e se segurou. Então essa é uma região importante para ela, tá? Então esse aqui é um ponto que teve rejeição. O pessoal não aceitou o preço abaixo disso. Então, fica bastante atento com ela. Se ela voltar para essa região, bater de novo, é uma região importante para ela. Então, ela fez esse pivô, não teve força para romper o pivô e deu nessa queda que deu. Então, ela pode tentar fazer um novo pivôzinho aqui. Então, essa região que ela está agora é uma região importante. Por quê? Se você colocar aqui um movimento desse daqui, coloca 50% desse movimento, seria mais ou menos aqui. 618 do movimento seria aqui nos R$ 10. Então, os R$ 10 é uma região muito importante para a IRBR. Então, por isso que eu coloquei essa linha aqui. Tá? Então, o ideal é que ela rompa essa região aqui, para aí sim buscar os 12,90 aqui. Enquanto isso, ela está indo bem. Quem tiver na operação, interessante fazer um parcial na região aqui um pouquinho mais acima. Se ela romper, se vocês verem que o canal, ela começar a fraquejar nesse canalzinho pequeno que ela tem aqui de baixo,
e começar a vir, porque o que ela faz? Vem na parte de baixo do canal, testa a parte de cima e vai fazendo assim, testa a parte de baixo e testa a parte de cima. Se vocês perceberem que ela começar a querer testar a parte de baixo, estopa ela aqui nos 8,22, que eu acho que é interessante, que é mais fácil do que vocês perderem, esperar ela chegar aqui embaixo para fazer qualquer coisa, tá? Então, vai de acordo com o seu bolso também. Se você quiser aguentar o stop até aqui os 6,48, abaixo disso não é aceitável ficar no papel, tá? Então, quem quiser ainda dá continuidade. Mas o meu operacional não aceita um stop mais do que 5%. Então, fica bastante atento com o que cada operacional aguenta. O que seria isso? Se eu peguei aqui e eu entrei a 8, vamos dizer que eu entrei a 8,22 nela, você tira 5% de 8,22 e vê quanto que vai dar. 5% de 8,22 você vai saber o quanto que seria o seu stop máximo. Se você colocar 10%, dá 0,82 centavos. 0,82 centavos dividido por 2 dá 41 centavos. Então, o meu stop máximo na IRBR seria 41 centavos. Então, meu stop não aceitaria esse movimento todo, tá? VEG. VEG está no movimento bonito, uma tendência aqui de buscar essa região dos 44, tá? Então, o próximo alvo para ela seria nos 44. Eu tracei um Fibonacci pequeno aqui do movimento todo. Se ela vir perder essa região desse quadradinho que eu tracei aqui, deixa eu dar um zoom maior para vocês verem. Se ela vier perder essa região do quadradinho aqui de baixo, ou se ela romper ou para cima ou para baixo, ela tende a continuar o movimento, tá? Então, a VEG ela pode dar continuidade no movimento e vir até o 618, que seria aqui nos 38,60, ou ela pode estar rompendo e buscar os 44 com facilidade dela aqui, tá? Então, um dos dois movimentos dela. Então, fica bastante atento com o rompimento de um dos dois lados, ela mostra a força do movimento que ela vai fazer. Para mim, teoricamente, a gente está vendo que tem aqui uma linha de canal e aqui tem uma outra resistência. Então, para mim, ela deve se manter dentro dessa linha, ela deve afinar mais esse movimento, ela deve fazer uma pontinha lá na frente, mais ou menos assim, e aí ela vai dar continuidade. O que acontece? A análise técnica fala que o rompimento desta figura, ela tende a fazer esse mesmo tamanho aqui em cima. Então, o rompimento dela aqui pode vir a fazer esse mesmo tamanho, só que aqui em cima, aqui pro lado de cima, tá? Então, é interessante dar uma olhadinha no VEG aí direitinho, ok? VEVAR. VEVAR é que eu falei para vocês que eu deixei aqui a retração dela. Eu tinha colocado ela exatamente no ponto, mas aí eu fui mexer agora há pouco para falar com vocês antes e ela saiu os pontinhos aqui, tanto é que você percebe que não está bem alinhadinha aqui com as linhas amarelas, mas é uma diferencinha bem pequena. Então, quando eu falo dos pontos aqui, são regiões, não são pontos, tá? Então, a região aqui são importantes para ela. Então, vamos lá, VEVAR. VEVAR está num canal de alta, tá vendo? Tá bem respeitada essa linha aqui. Então, é uma linha importante para ela. Ela pegou aqui, fez um candle feio hoje, mas ainda continua numa tendência de alta bonita, tá forte. Enquanto ela estiver em cima, acima dessa linha aqui, ela está numa tendência de alta, dá para se manter no papel. Cada um sabe onde seu sapato aperta. No meu caso, como eu aceito stop de 5%, não daria para aceitar ela esperar ela vir aqui na parte de baixo do canal. Então, o stop ideal para mim seria nesta região aqui dos 5,60 aqui em diante, eu já pensaria no stop dela, tá? Porque senão acaba sendo muito acima dos 5% e aí não é aceitável para mim. Mas tá um papel muito bom, tá? Muita gente comprou aqui para baixo, aqui nessa região, e tá com papel até agora. Então vai se segurando. Quem segurou até agora está com bom lucro nela, não custa deixar aqui, tá batendo na linha de tendência. Enquanto estiver na linha de tendência, vocês vão se mantendo. Só se ela vir perder essa linha de tendência, aí ela pode vir testar aqui essas regiões de baixa aqui. Então, enquanto estiver nessa linha de tendência, tá legal. VEVAR. Alvos para ela. Próximo alvo para ela tá
nos 15,15 e depois nos R$ 16 aqui, 16,60, tá? Fleury, 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 vamos lá. Fleury, ela rompeu os R$ 25 aqui, os 25,30. Importante para ela. O rompimento sugere uma continuação de movimento, tá? Só que tem um detalhe de Fleury. Ela está exatamente no 618 do movimento. Então fica bastante atento. Opa, desculpa. Fleury está no rompimento de pivô aqui, na verdade. Achei que estava no 618 desse movimento aqui. Desculpa, foi falha minha. 618 de... Apesar que é isso mesmo. Eu sabia que estava no 618 de Fibonacci que eu tinha traçado do anterior. Agora eu não sei por que eu tirei o Fibonacci anterior. É que se eu traçar de novo aqui vai ficar com bastante... Vamos traçar. Fibonacci. Não vai ser exatamente, vai ser aproximado, mas vai dar para a gente ter mais ou menos uma noção. Ó, quando eu vou fazer no celular, eu tenho que ficar traçando para ver exatamente os pontos, aonde que é, para fazer os pontos exatos, tá vendo? Aqui ainda tem que descer um pouquinho mais. E aqui precisa subir um pouquinho mais. Confirmar se tá ok. Gente, todas essas linhas que você vê aqui já foi previamente traçada, previamente analisada. Por isso que quando a gente vê aqui parece ser tudo muito facinho, fazer tudo muito certinho, mas não, já foi tudo traçado, já foi tudo analisado antes, né? Ó, ainda não está certinho no ponto, mas dá para a gente ter uma noção mais ou menos da onde que tá os pontos. Tá, eu vou tentar subir mais um toquezinho essa daqui para acertar. Vamos ver. Ainda faltou um pouquinho. Já está aqui nos 16,80 e está nos 17. Tá, então região, a gente vamos colocar assim, aproximado 26,60 é a região do 618 de Fibonacci deste movimento maior, tá? Então esse é um ponto muito importante para ela, é um ponto que ela pode vir a brigar e daqui ela vai se decidir se realmente ela vai testar essa região de cima aqui ou se ela vai voltar a cair. Tá? Então, o 618 de Fibonacci tem que ficar bastante atento, como eu vim explicando para vocês lá no início. Mas, em teoria, você percebe que ela tem um canalzinho de alta aqui bonito, está dando continuidade. Então, a possibilidade é dela fazer essa outra linha aqui. Tá vendo essa linha que eu coloquei aqui? Então, a maior possibilidade dela é fazer isso daqui, ó. Tá? Fazer mais ou menos isso aqui. Então, nessa região que eu falei para vocês, ela vir testar realmente aqui para ver se realmente vale a pena. Se ela romper essa região aqui bonita, aí sim ela vai vir testar o topo aqui. Vamos lá. Cirela. Deixa eu tirar o zoom de Cirela. As linhas se encontraram aqui por algum motivo. Mas vamos lá. Eu já sei o que é. São dois pontos importantíssimos para ela aqui. Nós estamos aqui em dois pontos muito importantes para ela. Tá? Então, por isso que está tudo juntinho ali. O 618 de Fibonacci da Cirela está aqui, ó. Ela está bastante distante, mas ela rompendo aqui a região dos 18,40, ela pode vir testar os 25,50 aqui, tá? Mas abaixo dos 16,80, ela pode vir testar a parte de baixo, porque ela tem aqui uma região bastante forte que ela fica batendo para um lado e para o outro aqui, tá vendo? Então tem que tomar bastante cuidado, porque ela precisa romper com força esse 18,45 aqui para ficar interessante, ok? CIA, tirar o zoom de CIA aqui para a gente ver ela direitinho. CIA está num canalzinho de alta, foi traçado aqui, tá vendo esse canalzinho de alta dela? Ela está se segurando bem. O ideal é esse rompimento que ela faça aqui nos 10,38, ela rompendo nos 10,38, ela pode vir testar aqui
os 12,60. 12,60, como eu falei para vocês, é o 618 de Fibonacci. Aquele movimento que eu falei para vocês que pode acontecer ou não. De acordo com a análise técnica acontece normalmente em 60 a 70% das vezes, tá? Então, se você pegar e traçar uma linha de canal mais longa aqui, ela tem essa linha de canal aqui também, tá? Então, são pontos importantes para CEA. Então, essa região aqui, dos 12,60, é muito, muito importante para ela. Então, por isso que fica bastante atento. Esse rompimento dos 10,38 sugere 12,60 aqui. Mas os 12,60 tem essa linha aqui que pode vir a segurar ela, tá? Bradesco, BBDC4. BBDC4 ainda está numa região de consolidação forte, tá vendo? Aqui, se a gente colocar aqui uma outra linha, ela vem, bate aqui, vai, bate aqui embaixo, depois sobe. Então, o ideal é que ela rompe esses 22 aqui, os 21,99. Rompendo o 21,99, ela pode vir testar os 25,47 aqui, tá? Esse é o ponto depois pós-rompimento aqui. Esse é o ponto que ela pode vir chegar. CEMIG. CEMIG rompeu a região de consolidação dela, aqui, dos 10,40, tá interessante. Deixa um candle feio aqui, tá? Esse candle é um candle possível candle de reversão, tanto é que no dia seguinte teve uma reversão, tá? O pessoal segurou, tá tentando segurar ela aqui. O ideal é que ela se mantenha acima dessa região, ela se mantenha acima da região dos 11,40 aqui, tá interessante o papel para dar continuidade no movimento. Tanto é que você percebe que os 10,40 agora é uma região forte para ela, que ela vai ter que se segurar, que é a região de suporte dela. Então, ela pode vir testar aqui, é uma região que é interessante. Abaixo dos 10,40, seria interessante pensar num stop que ela pode vir voltar aqui para baixo e fazer um 618 desse movimento aqui, entendeu? Então, ficar bastante atento com ela, tá? Enquanto ela se manter acima dos 10,40, tá interessante. GRND. Acho que é Grandene, se eu não me engano. Ela tem uma linha de tendência de baixa que ela precisa romper aqui, hein? Olha essa linha boa que ela precisa romper nessa região. Ela precisa fazer o rompimento nos 8,1 aqui. Depois dos 8,1 que começa a ficar realmente interessante, tá? Porque ela teve esse rompimento aqui para baixo. Quando ela foi feito o pivô, ela bateu. Quando ela rompeu aqui para baixo, ela fez um pivô de baixa. Então, para confirmar, para ficar interessante, ela precisa romper essa linha aqui de canal para realmente ficar interessante. Aí ela pode vir buscar aqui os próximos alvos no 8,50, depois 9,30, depois 10,15. Tá? BBSE 3. BBSE. Ela está dentro dessa região aqui ainda, está brigando. O ideal é que ela rompa para um lado ou para o outro. Ela rompendo para cima, ela pode vir buscar aqui os 30,50. Então, o ideal é que ela rompe essa região dos R$ 27 aqui. Tá? Ela rompendo a região dos R$ 27, ela pode vir testar a região dos R$ 30 ali. Ok, vamos lá para Prio agora. Prio 3. Prio 3, ela tá mais ou menos igual a VEG que eu falei para vocês, lembra? Que quando rompe esse movimento, ela tende a fazer o mesmo movimento que ela fez aqui em cima. Essa é a normal que acontece. Então, nesse rompimento aqui, ela se mantendo acima dos R$ 29 aqui, é interessante, ela pode vir a testar os 51,50 aqui, tá? Então, o 618 de Fibonacci dela está em 35,43. Ainda é uma região importante para ela. O 25,43 pode acontecer dela ficar de lado. Então, quem tiver no papel, faz uma parcial ou pense em sair do papel e depois entrar de novo para pegar esse movimento todo que ela pode acontecer aqui para cima.
que é isso daqui, tá vendo? Ela pode vir fazer esse mesmo movimento aqui em cima, de novo, tá? Então, é uma grande possibilidade disso. Mas existe no meio do caminho o 618 de Fibonacci, que é uma região importantíssima, que é uma região onde que a tendência do preço parar. Embraer. Embraer tá na mesma situação que a gente falou agora há pouco. Eu não lembro qual das ações que era, que ela chegou a romper o fundo aqui, tá vendo? Então, para se confirmar direito, ela precisa fazer alguma coisa muito forte. Se a gente colocar aqui, ó, ela já rompeu essa região do canalzinho de baixa dela, tá? Está começando aí testar as linhas de cima. Mas se a gente colocar o 618 deste movimento que ela fez aqui, se a gente colocar um 618 desse movimento aqui, coloca que 50% dele vai ser mais ou menos um pouquinho acima dessa linha, o 618 vai ser mais ou menos aqui. Então, essa é uma região importante para ela aqui, ó, tá? Então, desse movimento pequeno, essa é uma região importante. Ela precisa romper esta região aqui, para aí sim testar os R$ 11 aqui em cima. Rompendo os R$ 11, ela tem aqui o alvo como 14,70, 13 e os 11 um pouquinho aqui. Falei ao contrário, né? Mas ficar bastante atento com essa região dos 9,20 por aqui, que é uma região que vai dar alguma coisa para ela aqui. É onde que vai ser o divisor de águas para ela. Tá? Azul. Hoje nós tivemos as aéreas, deu uma boa voada aí, todas elas andaram bem. Azul tem uma linha de canal aqui. Tá, deixa eu traçar. Tem essa linha de canal forte aqui, mas ela tem essa outra região aqui. Então ela tá com uma bandeirinha aqui nessa região. Tá? Então o ideal é que ela rompa para um lado ou para o outro. Tá? Então o primeiro passo. O rompimento dessa região dos 17 e 43 sugere um teste nos 20 e depois nos R$ 23. Tá? Então, o primeiro passo a olhar é isso. A perda dos 13,95 aqui sugere mais queda. Então, fica atento, que aí ela pode vir testar esse fundo gigante aqui. Tá? Magalu. Raro a gente ver ela caindo, né? Mas sim, Magalu deu uma queda, perdeu a linha de tendência de alta que ela estava aqui, uma linha forte, que já vinha sendo sustentada há muito tempo por ela, tá vendo? Ela perdeu. Quando se perde uma linha de tendência, teoricamente, ela pode vir buscar aqui os 55 até o 618, ao contrário, que seria nos 46, R$ 47 aqui. Tá? Então, esses são os alvos para queda. Se ela voltar para a linha de canal, para cima da linha de canal, aí o céu é o limite para ela. Ela pode andar bastante e ir para outros patamares. Eu não consigo. Deixa eu tentar ver se eu consigo ver aqui para cima dela. Ou quando eu tiro o zoom, eu não consigo ver para cima, é só no computador. Aqui eu não consigo ver acima do gráfico, que eu não consigo baixar ela. Tá? Então, fica bastante atento com ela. Os 5, essa região aqui, mexi no Fibonacci. Dá uma olhadinha se coloquei aqui, se está no ponto certo. Melhor não ficar mexendo não, porque senão eu vou bagunçar mais ainda e a gente vai demorar muito tempo depois aqui para fazer as coisas. Mas o importante é que ela rompeu essa região e fica bastante atento. Se ela começar a realizar aqui nos 59 e 90, é interessante fazer um stop aqui e pensar novamente. BID.
BID está num canalzinho de alta, aqui ó, esse canalzinho bonito dela, tem respeitado, importante ela se manter dentro desse canal. Enquanto ela se manter dentro desse canal, ela pode vir testar aqui os R$14, 14,15, tá? E dar continuidade no movimento, tá? Então, o rompimento desta região aqui fica interessante para ela, tá? Então, após o rompimento desse candle que ela fez aqui, deixa eu só tirar aqui para colocar uma linha para a gente ver direito o ponto exato. O rompimento dos 12,50 sugere a busca dos 14,15, ok? E stop para ela seria abaixo desse fundo aqui, nos 10,90, 10,90, 10,95 aqui já é stop para ela, tá? Tudo bem que ela tá na tendência de alta, ela já rompeu a região de consolidação dela aqui, tá vendo? Então tá interessante. A tendência é ela fazer esse movimento aqui para cima, tá? Mais ou menos como as outras que eu mostrei lá para vocês. Então vamos ver aí e torcer para que BID vá firme e forte. JBS. JBS sofreu hoje também, teve alguns probleminhas. JBS, o ideal é que ela rompa esse retângulo dela aqui, esse quadrado aqui, para um lado ou para o outro. Rompendo para cima, ela pode vir buscar aqui os 22,85, 23,50 e aí dar continuidade no movimento, tá? Então, agora se perder para baixo, ela pode vir testar os R$20 aqui embaixo. Vamos dar uma olhadinha no Ibov, né? O ideal era ter feito ele antes, mostrado para vocês primeiro de tudo o Ibov e depois dar continuidade. Eu vou tirar esse retângulo que ele já passou faz algum tempo, então não tem mais necessidade. O Ibov fez o quê? Como eu estava falando para vocês, a maioria dos movimentos rompido, tá vendo? Ela rompeu essa região aqui. Quando ele rompeu esta região aqui, ele pode vir fazer replicar esse movimento mais ou menos aqui. Então, esse movimento vai dar exatamente nos 97 mil pontos. Tá vendo? Então, o rompimento dessa região que ela deixou aqui dá exatamente 97 mil, que é a projeção de Fibonacci para o Ibov aqui. Tá? Então, a projeção do Fibonacci deste movimento aqui é 97 mil aqui. Vale. Vale tá no canalzinho de alta, bonito, interessante, forte, resistente. Tá vendo? Ela bate lá, vem aqui embaixo, vai lá em cima, vem aqui embaixo. Então a tendência maior é ela vir buscar aqui os R$ 57,20 aqui nessa região, que ela já testou. Você percebe que ela testou parcialmente a linha de baixo do canal. Mexi nela, vamos ver se tá ok. Tá, aparentemente tá. Então ela testou a região mais ou menos próxima aqui. Agora o próximo ponto dela é testar a região dos R$ 57 aqui em cima, tá? Ela tem essa região dos 52,50 aqui como suporte, tá? Um bom suporte. Então, para quem quer ter um stop curto, abaixo dos 52,50 aqui pode ser stop, mas o stop correto mesmo seria abaixo dos 48,80 aqui. Esse é o stop técnico. JHSF, Shoppings, né? Rompeu já a região de resistência dela, que era uma região aqui que precisava ser rompida, que ela veio, brigou, rompeu. Então a tendência é ela dar continuidade no movimento, vir aqui testar o primeiro alvo em 5,90. 5,90, 5,90 não. O 6,60 é a região do 618 de Fibonacci deste movimento, tá? Então é uma região muito importante para ela, como eu falo, é uma região de briga. Então, quem tiver no papel, se preocupe em fazer uma parcial em cada uma dessas regiões, em 5,90, depois em 6,60 aqui, região importante para fazer. Ela, abaixo dos 4,80, ela pode vir testar o fundo. Então, ela aqui é uma região muito forte para ela de suporte.
onde que ela vai brigar, bater, que pode segurar e não perder. Enquanto ela estiver acima disso, ela pode vir testar essas regiões. Após vir abaixo disso, aí ela pode vir testar as partes de baixo aqui. Tá, então, Suzano precisa romper esse retângulo aqui, tá? Então, ela precisa romper para algum lado esse retângulo. Embora ela esteja numa LTA, uma linha de tendência de alta aqui interessante, de longo prazo, tá vendo? Desde a crise toda que aconteceu, ela tá nessa região, tá brigando. Como ela é atrelada ao dólar, tem que tomar bastante cuidado, porque o dólar, como tem aí a queda, pode acontecer dela, se ela perder aqui, ela pode vir mais queda aqui para baixo, tá? Então fica bastante atento com ela. Mas o ideal é que ela se segure nessa região. Eu ficaria atento com o rompimento aqui na região de cima ou na região de baixo. Então, o rompimento dos 36 e 30 por aqui é uma região que tem que ficar de olho, ou o rompimento para cima dos 39 e 80 aqui também é uma região importante para ficar de olho nela, tá? BRF. BRF rompeu uma região importante aqui de trás, que a gente já tinha traçado, essa região de resistência aqui. Veio rompendo daqui, né? Rompeu daqui, depois rompeu e foi rompendo, tá rompendo aos poucos essas regiões aqui. Mas está em tendência de alta, enquanto ela estiver acima dessa linha do canal aqui, tá interessante se manter no papel. Essa região vai ser uma região muito forte de suporte para ela. Abaixo disso, ficaria atento. O ideal é que ela fique acima dessa região dos 22,70, tá? Interessantíssimo isso. Marfrig. Marfrig, hoje teve um dia mais sofrido para ela, mas ela ainda está segurando aqui na região de canal dela, tá vendo? Ela veio de um canal mais longo aqui, então é uma região importante para ela aqui. Enquanto ela se segurar acima desse canal, tá ótimo. Se ela vier abaixo desse canal, ela pode vir testar aqui as regiões de baixo. Embora ela tenha rompido anteriormente, deixa eu só dar uma confirmada se ela realmente rompeu a região dela. Chegou a romper a região dos 14 e 20, não se segurou acima disso e agora veio testar para ver se ela realmente está forte essa região de canal que ela tem aqui. Se ela se segurar nessa região, ela pode vir testar a parte de cima do canal, tá? Então fica bastante atento com ela. Ela precisa segurar nessa região aqui. CVC. CVC. Tirar o zoom. CVC rompeu com louvor. A região forte dela aqui. Só tirar aqui e colocar no não perturbe, que aí não tem problema. CVC rompeu com louvor a região que ela precisava romper. Próximos alvos para ela 20 e 30, R$ 25, depois 29,60. Tá? Então, qual é a projeção dela, como é que funciona? Ela tem uma linha de canal aqui, a mesma coisa. Pega essa projeção, joga ela aqui para cima, ela vai dar mais ou menos a projeção. Essa projeção vai dar um pouquinho acima do 618 de Fibonacci. Tá? Então, esses são os alvos, próximos alvos para CVC. Pomo 4. Pomo tem bastante coisa para se movimentar aqui ainda. Hoje fez um candle bonito, um candle de força, rompeu a regiãozinha dela aqui, da pequena, bateu exatamente nos 2,94 aqui dela. Essa região de 2,94 é importante para ela, tá? Então fica bastante atento com ela, que é uma região bem importante, que exatamente eu tracei aqui uma projeção de Fibonacci, e essa é uma região do 618 de Fibonacci dela, os 2,94, tá? Aqui é o 100% do movimento e aqui dá um pouquinho a mais nos 4,10, que são os alvos possíveis para ela, tá? Então fica bastante atento com ela, que ela tem muito para andar, mas ela precisa romper esses 2,94 aqui, que é o mais importante.